Você já teve dúvidas sobre qual linguagem usar em um post? Ou sobre como se comunicar com seu cliente nas diversas plataformas online e offline? Essa dúvida é bastante comum, afinal, estamos em uma fase de transição na maneira de se comunicar. Então hoje vamos conversar sobre comunicação multiplataforma. Não perca, vem muito conhecimento por aí. O Miscelânea está no ar. Se antes tínhamos linguagens específicas para cada meio, como jornal impresso, rádio, TV, revista, imagine agora com tantos novos canais. Os profissionais de comunicação se veem diante de um desafio, que é se comunicar com eficácia nos diferentes meios. Dá pra se perder mesmo, né? Mas hoje estamos aqui para descomplicar. Recebemos as coordenadoras do curso de Comunicação Multiplataforma da Univap. É um curso de especialização, né? Estamos aqui com a professora Kátia e com a professora Vânia. Sejam muito bem-vindas. Sejam bem-vindas. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada pelo convite. É um prazer estar no Miscelânea, é um programa super rico de conteúdo. Obrigada. Obrigada, é um prazer receber vocês aqui. Bom, as mídias tradicionais se fundindo com as digitais e a pergunta é: como produzir conteúdo com eficácia para tantos novos meios aí, como a gente falou na introdução do programa? Esse é o grande desafio, né? Porque quando a gente está falando em multiplataforma, a gente está falando, na verdade, de uma nova cultura, né? E aí, não só nos meios de comunicação, mas, assim, cultura em todos os ambientes. Então, você está pensando em conteúdos porque você está dialogando com uma nova sociedade, né? Que consome de forma diferente, né? Então, o grande desafio do profissional de comunicação é justamente esse, é pensar que ele está fazendo um novo produto para uma sociedade diferente, que consome diferente. E o grande, assim, o primeiro e principal desafio que a gente sempre fala é que o novo consumidor do conteúdo de comunicação multiplataforma, ele é um consumidor que também é produtor de conteúdo. Né? Então, aí é a grande diferença no processo de linguagem, porque você tem que cada vez mais fazer aquela velha lição de casa de conhecer o seu público-alvo, porque agora seu público-alvo também é produtor do conteúdo e muitas vezes ele pode dialogar com você e o conteúdo dele vir para dentro do seu produto. Então, é uma coisa bem bacana, mas desafiadora, né, ao mesmo tempo. E isso também é interessante porque se reestrutura também toda a forma de se produzir, de se fazer comunicação referente às formas ou suportes de comunicação. Hoje a gente não tem o jornal impresso da mesma forma, a gente não tem nem mesmo o online da mesma forma como ele iniciou. Então a gente tem que pensar até numa nova estrutura de empreender na área da comunicação. Tudo muda. A forma de produzir conteúdo, a forma de receber também esse conteúdo. Então o profissional de comunicação, além de tentar se encaixar nesse novo universo extremamente online, ele também precisa tentar desenvolver por conta própria ferramentas, linguagens para dialogar com esse público. Mas é muito comum a gente ver a reprodução integral de um mesmo conteúdo em diferentes plataformas, né, diferentes canais. Isso é o calcanhar de Aquiles do que a gente chama de comunicação multiplataforma. Na verdade, isso não é comunicação multiplataforma, nem é cross-mídia, nem é transmídia, né? É você tentar surfar nessa onda, nessa ideia de que você tem vários conteúdos, vários produtos, e aí você se apresentar nesses diferentes produtos com a mesma cara. Só que não funciona, né? Então a gente vê muita gente ficando frustrada, né? Porque quer estar presente no Facebook, quer estar presente no Twitter, quer estar presente num blog, num site, na televisão, no jornal, nas mídias tradicionais, mas quer fazer igual, né? Quer reproduzir conteúdo. E aí o leitor, o consumidor daquele conteúdo, das diferentes
plataformas, que a gente chama até um nome engraçado, onívoro digital, é aquele cara que é uma metáfora, né, com a gente humano que consome diferentes tipos de comida. O consumidor multiplataforma é aquele cara que consome diferentes produtos. E ele quer consumir esses produtos com as linguagens específicas desse produto. Então, na televisão, ele vai querer uma linguagem, no jornal, uma outra linguagem. Não dá para ficar reproduzindo. Não, o efeito não é o esperado. E aí tem muita frustração daquele empreendedor que está tentando alavancar o negócio dele com comunicação, achando que basta ficar replicando o conteúdo, né? Vamos aproveitar então esse momento para a gente fazer uma coisa bem prática. Queria que vocês falassem assim, o papel de cada uma das mídias. A gente vai puxar aí as mais utilizadas, né? Para vocês falarem quando usar, quem deve usar. Então vamos começar com o blog, por exemplo. Blog, quem precisa ter um blog? O blog, qualquer indivíduo pode ter um blog. Vai depender, como a gente está falando desde o início, o que e para quem ele quer falar. Então, a gente eu conheço professores aposentados com 80 anos que produzem blogs e conteúdos fascinantes na área acadêmica e de pesquisa e que são extremamente visualizados, ou seja, ele fala diretamente para os pares. Então, ele pode ter um blog que vai ser de fácil acesso e todos vão conseguir se comunicar. Ou a gente tem, por exemplo, blogs que são feitos especificamente, por exemplo, por professores que querem usar aquela plataforma para falar com seu aluno, mas no que se refere à produção mais de texto e mais fotográfica. Diferente de um youtuber, por exemplo. Então, vai depender do público com quem você quer dialogar. O blog, uma característica legal é que ele é quase uma sala de casa, né? Um diário, É né? um diário, ele vem dessa ideia de diário. Então, ele seria ideal para os profissionais mais liberais, digamos assim, que a Vânia citou, professores, né? Jornalistas geralmente usam muito blog. Né? Mas aquela pessoa aqui que é uma consultora de moda, ela quer criar conteúdo de qualidade para angariar público, ela vai dialogar com esse público, às vezes no blog, às vezes no Instagram, às vezes no YouTube. Aí depende muito do público-alvo que ela está indo. Né? E o Twitter? Quando e como usar? O Twitter, ele ainda tem uma característica, assim, o Twitter, ele nasce do debate político. Ele é muito forte no cenário político e ele é muito importante no cenário político. E ele tem essa característica de formador de opinião, né? Então, o Twitter é para formar opinião. Se você tem um negócio que você quer ser referência, formador de opinião, você tem que estar no Twitter. Ele é um espaço para discussão mesmo, para levantar questões. Então ele e mais, ele também tem uma possibilidade, já que ele é para levantar discussões, ele não tem textos longos. Isso também porque ele não permite, mas ele é bem objetivo. Então ele não é aquele que você tem capacidade para ficar lá escrevendo um texto longo, não. Ele é bem objetivo, claro e rápido. Como a gente fala na área da comunicação, ele se utiliza muito de retrancas, de palavras-chave. Ou seja, o seu texto é formado por pequenas palavras em um espaço bem curto, que é justamente para levantar questionamentos. E o Instagram? O Instagram é o queridinho, né, do momento. Ele está na crista da onda, assim, o Instagram. Ele é muito legal porque ele trabalha com essa questão do visual, né? Que é uma questão da geração e da comunicação multiplataforma e da tendência do nosso tempo, né? Que é um tempo que a gente fala que é um tempo das imagens. A gente é muito imagético. A gente é imagético. Então, o Insta, ele conseguiu pegar isso, né? E as pessoas realmente vão usar o Insta nessa perspectiva de deixar conteúdo a partir da imagem, né? Construir conteúdo a partir da imagem. Muito texto no Instagram, nem pensar. Então, eu acho que não é assim, a gente que usa, né? mas não funciona. O que tem que ser construído no Insta é uma linha de imagens
de construção de conteúdo a partir da imagem. Né? Então, a imagem diz muito. Não vai funcionar também se você começar a fazer no Insta aquelas imagens posadas, tradicionais de retrato. Não é isso, não é a linguagem da mídia. Você pode fazer, obviamente, a mídia é livre, mas não é a linguagem da mídia. Se você quer se diferenciar o seu negócio se diferenciar no Insta, você tem que buscar a imagem diferenciada também, aproveitar esse recurso. É a transparência. No Insta é a transparência, é a realidade. É o que a gente acredita, assim, que deva ser, que seja, né? exatamente. É verdade. Bom, então a nossa conversa está muito boa, mas a gente vai rapidinho pro intervalo e voltamos já já com um pouquinho mais de miscelânea. Até já! Estamos de volta com o Miscelânea. Vamos conferir rapidinho a dica que a aluna de moda, Amanda, preparou pra gente. Transparência é uma moda que brinca entre o mostra e o esconde. Pode ser usada por qualquer tipo de corpo e vem ganhando as passarelas desde meados de 2011. Eu sou Amanda Gregório e vou te dar 5 dicas de como usar essa tendência. Uma boa dica é apostar na transparência com um look mais neutro, usando um top, uma calça jeans ou até uma saia, para deixar o look mais casual. Quer algo diferente? Apostar num look de festa com transparência é uma ótima opção. Ele pode ser usado com um crop de uma cintura alta ou até mesmo com um vestido, como esse que eu estou usando. Se a ocasião pede um traje mais social e você não quer usar o comum, você pode apostar na transparência junto com uma calça de alfaiataria ou uma saia midi. Quem não tem medo de usar, pode trocar a transparência convencional por uma transparência com brilho, holográfica e até mesmo com aplicações, para deixar o look ainda mais moderno e bonito. Um jeito diferente para quem quer usar essa tendência e quer deixar as pernas à mostra é usar a saia com transparência, que deixa o seu look básico ainda mais bonito. Esse foi o Dicas de Moda de hoje, um beijo e até mais! Obrigada, Amanda. Bom, hoje nós estamos recebendo aqui no Miscelânea as coordenadoras do novo curso de especialização da Univap, que é Comunicação Multiplataforma, professora Kátia, professora Vânia. Muito legal receber vocês aqui. Bom, a gente estava falando um pouquinho no outro bloco sobre o papel de cada mídia, né? A gente não vai conseguir falar de todas, mas um pouquinho de cada. Para as pessoas entenderem um pouco, né? Se sua empresa deve ou não estar naquele canal. Então eu queria que vocês falassem um pouco sobre o Facebook. Há quem diga que o Facebook está aí meio caído, mas acho que ele ainda tem o seu papel, né? Bem importante, né? Nossa, o Facebook, eu acho assim, ele é super importante, ele engaja jovens, ele engaja pessoas mais velhas, ele está presente no público, ele é importante para muitos negócios, ele abre novas portas e tem muita coisa vindo por aí. O Facebook não está parado, né? A empresa Facebook está pensando e eles inovam o tempo todo, sempre, né? Então, assim, é isso que eu falo. Quando a gente está pensando, a gente entrou na porta da multiplataforma e não é uma coisa recente. Os primeiros estudos de multiplataforma começaram na década de 70, assim, não é uma coisa recente. Agora, você dizer que a gente está parado, a gente não pode dizer isso nunca. A gente está sempre inovando, porque a tendência é que as tecnologias avancem e com as tecnologias avançando, as tecnologias de comunicação avançam junto. Então, o céu é o limite para as multiplataformas. A gente vai ter que, o profissional de comunicação, ele vai ter que estar cada vez mais antenados e percebendo tendência. Então, uma coisa que a gente sempre diz também é que em comunicação multiplataforma a gente tem que ficar pensando em tendências, né? E aí a gente percebe que o Facebook é uma tendência que tem mudado, ele tem ciclos, né? Agora, o Facebook ainda é muito importante para pequenos negócios e muito importante para posicionamento institucional. Então, se a pessoa precisa, né, se a empresa quer se posicionar institucionalmente, falar diretamente com o seu público,
ela tem que estar Essa é a presente no ferramenta. Facebook. Legal. E é isso que o comunicador, que o profissional de comunicação tem que estar atento. Por exemplo, se ele é um assessor, ele tem que estar atento se o seu cliente está a partir do momento que ele entrou no Facebook, como ele está agindo nessa plataforma. Não adianta ele entrar no Facebook como se fosse uma plataforma, como a gente via os sites antigamente, que eu vou lá, posto um banner de propaganda do meu produto e ele fica lá. A vida Não, inteira. a vida inteira, não. Ele tem que estar lá, ele tem que estar falando com esse consumidor, dialogando com ele, de preferência, no mesmo dia, na mesma hora que ele fez a postagem, né? Ele tem que estar conversando com esse consumidor. Então, o Face, ele ainda é uma ferramenta, um suporte de comunicação seja ele pequeno ou grande empreendedor ou grande veículo, mas ele precisa estar sempre ativo. Porque o Facebook, como ele também se reconstrói, se reconfigura a cada período, né? Ele também tem o cliente que precisa estar atento a essas mudanças. Eu, profissional que atende a esse cliente que está lá no Facebook. E o LinkedIn? Como é com o LinkedIn? O LinkedIn, ele é mais um perfil profissional, né? Ele nasce como um perfil profissional e ele é muito voltado para isso. Então, o LinkedIn, ele é como se fosse uma plataforma em que as pessoas se apresentam, constroem network. Ela é importante para as empresas têm que estar lá? Depende, de novo, do seu público-alvo. Mas a organização, por exemplo, as organizações de ensino, elas precisam estar no LinkedIn, porque elas estão trabalhando com informação do mercado profissional. As empresas de RH, elas precisam estar no LinkedIn, porque elas estão trabalhando com conteúdo. A galera da comunicação, não tem jeito, eu falo que a gente tem que estar em todos os lugares, é quase inevitável, né? Porque faz parte do nosso DNA estar conectado com pessoas. Então, o LinkedIn é muito bom nessa perspectiva. E lá, claro, as pessoas estão se apresentando profissionalmente. Então, o falar com essas pessoas é diferente. Né? E uma outra coisa que é interessante, quando a gente fala nesses diferentes lugares, essas diferentes plataformas, a gente não pode esquecer que a gente também tem que integrar as plataformas, né? Por exemplo, você está no Face, mas você está no YouTube, às vezes você vai colocar seu conteúdo do YouTube, disponibilizar para o seu cliente no Facebook. E não pode ser só, joga o link lá. Não, você tem que fazer um pequeno teaser para colocar lá, para chamar para o YouTube. Então, existe toda uma dinâmica. Vai funcionar se você só jogar o link do YouTube na sua página do Facebook? Vai funcionar. Mas o engajamento mesmo vai ter maior se você fizer um produto preparado e específico para isso. Porque as plataformas, elas se complementam, né? Então, se você tem um produto e tenta falar com o seu consumidor, que é um consumidor online, que é um consumidor, às vezes, de mídia móvel, por exemplo, é importante que você faça quase que como uma mídia casada, que a gente fala. Ou seja, você adquire um post no Face e junto com o post você ganha um vídeo no YouTube. Então, você tem que pensar nessa complementação através das plataformas. E o nosso programa está chegando ao fim, infelizmente. Queria que vocês falassem um pouco sobre esse novo curso, que a gente já... Estamos falando aí desde o começo do programa, né? Comunicação multiplataforma. Como é que vai ser? É um curso muito legal, criado a partir de muitas mãos, né? A gente colaborativo, o exemplo aqui é coordenado por 2, mas ele também foi um curso preparado e pensado a partir de uma demanda que a gente percebeu no mercado, né, Vânia? A gente conversou antes com o mercado da região, né, da região do Vale, e a gente percebeu que o mercado está pedindo profissionais mais preparados para lidar com essa nova realidade que ele já está percebendo que é real, que a multiplataforma é real. Então, é um curso que vai ser, basicamente, voltado para isso, para atender essa expectativa que o mercado tem, de forma muito qualificada. Todos os professores que estão vindo são professores que trabalham com multiplataforma, que têm um DNA nessa multiplataforma.
Então, a gente tem uma expectativa muito positiva, né, para o curso. Pensando numa especialização também com um olhar bem prático, tanto que a gente tem disciplinas voltadas para esses projetos de desenvolvimento de suportes comunicacionais, ou seja, pensando o que a gente pode fazer com o material audiovisual, em que plataforma a gente pretende trabalhar e como a gente pode auxiliar ou fazer o que a gente acabou de falar, como a gente pode trabalhar múltiplas plataformas, literalmente, pensando em conteúdos para isso e de que forma esse profissional pode se adequar a essas plataformas também e entendendo o seu cliente. E também criar uma cultura do empreendedor, né? Assim, do comunicador empreendedor, que é uma tendência dentro desse novo mercado que a gente está percebendo. Cada vez maior. Criando os próprios empregos deles, né? As próprias oportunidades, fazendo parceria, cooperando, entrando na rede do que a gente chama de inteligência coletiva, né? Que legal, é cada adorei. vez mais. Muito bom, muito bom. Bom, foi um prazer receber vocês aqui, Muito conversar sobre esse Imagina, assunto que a gente agradece. também adora. Bom, é isso, gente. Miscelânea de hoje vai ficando por aqui. Nos sigam nas nossas redes sociais, @TV Univap no Instagram, TV Univap no Facebook e também no YouTube. Um beijo e até a próxima. É isso mesmo. Se também você quiser saber mais sobre o curso, acesse a página da Univap, que lá tem todas as informações. A gente se encontra no próximo programa. Tchau, tchau.